Olá, olá, começamos hoje a série de vídeos do Confabulações de uma Assistente Social. Nós vamos apresentar a temática suicídio. Nós vamos trabalhar os aspectos psicossociais e a importância da valorização dos elementos da vida. Essa proposta veio do Confabulações a partir de uma pesquisa que foi feita nas redes, perguntando como que os profissionais se sentiam em lidar com a temática do suicídio, né? Se sentiam preparados ou não. 83% informou que não se sentia preparado para lidar com a temática. Então, a professora Marcela Spinardi e eu, professora Williana Ângelo, nós vamos tratar um pouquinho do assunto a partir da nossa experiência, né? Que não se trata necessariamente de um modelo, né? Mas apenas uma troca de experiências para ajudar a pensar esse contexto de atuação profissional. Olá, pessoal. Eu sou Marcela Spinardi, psicóloga, então vim aqui a convite da professora Williana para começar a discutir a temática do suicídio numa série de vídeos. Nesse primeiro vídeo, nós vamos tratar aí do impacto do suicídio na sociedade. Então, vamos pensar qual é a dimensão desse impacto na nossa sociedade atualmente. E aí, para isso, nós trouxemos alguns dados que nos ajudam a dimensionar, né, a buscar compreender por que é que esse tema que nós estamos abordando, ele é tão relevante de ser discutido, principalmente entre profissionais que estão aí, né, tanto os profissionais de saúde mental, como os psicólogos e psicólogas, como também outros profissionais que lidam diretamente com a temática, né? Então, só para vocês saberem, né, cerca de 800 mil pessoas tiram a própria vida por ano, né? Olha só que número alto, olha só que dado importante, porque se a gente for analisar, e aqui, claro, nós estamos fazendo um recorte global, tá? Esse dado ele não se refere apenas ao Brasil, ele é um dado mundial, mas se nós formos analisar este dado, nós vamos perceber que uma pessoa se suicida a cada 40 segundos no mundo, né? Então, percebam que conforme nós vamos conversando, né, o tempo vai passando, e aí quantas vidas nós perdemos, né, só aqui nessa discussão sobre o suicídio, né? Então, vamos lembrar da relevância e da importância de se discutir isso nesse período. Quero destacar para vocês, né, que quando nós falamos de suicídio, muitas vezes a gente tende a falar do individual da pessoa, né? Ou então o que é que causou esse suicídio? A vida dela era tão boa, né? Ela fazia tanta coisa, mas é difícil a gente entender um fenômeno tão complexo como o suicídio, resumindo, traduzindo ele a uma única causa, né? Então não tem como a gente, né, virar e falar, olha, foi por conta, né, de uma separação, ou foi porque ele perdeu o trabalho que ele foi lá e se suicidou, né? É uma compreensão muito simplista. O suicídio é um fenômeno muito complexo, né, multicausal. Então a gente vai entender como algo não simples, né? Mas sim algo aí que a gente precisa analisar determinados, né, e múltiplos fatores para fazer essa compreensão, inclusive os fatores societais, como nós vamos falar em alguns vídeos, né, mais para frente, mas eles são fundamentais para a gente entender, inclusive, por que é que nós temos um fenômeno tratado como um tabu na nossa sociedade, mas que é um fenômeno que acomete aí diversos brasileiros, né? Quando nós falamos do suicídio, isso sem pensar nas tentativas de suicídio, isso sem pensar nos familiares ou outras pessoas, né? Que também são aí impactadas por esse fenômeno,
né? Então, a gente precisa olhar para isso fora de um olhar em relação a um tabu, em relação a algo que a gente não deva conversar. Precisamos sim conversar sobre isso, mas precisamos também conversar com responsabilidade, né? Então, a gente vai observar que não é uma fala descomprometida, não é uma fala aleatória, aquela que a gente deve ter em relação ao suicídio, mas sim uma fala que utiliza palavras, né, certas, não se remete ao suicídio como um algo leviano, como um algo que, mas a vida era tão boa, né? Por que é que você foi fazer isso, né? Vamos tentar deixar essas falas de lado e compreender o fenômeno tal como ele se apresenta. Professora Marcela, e é interessante o que você coloca, porque, de fato, a gente tem uma dificuldade em lidar com a temática, né? Ela não é uma temática considerada a partir de elementos da vida. Ela é uma temática que, de estranhamento, parece que é algo proibitivo. E se a gente for olhar, até vou retornar para a gente dar uma olhadinha, no primeiro slide ele vai dizer que 79% dos suicídios eles ocorrem em países de baixa e média renda. Então, percebe-se que tem um elemento por trás, que a gente precisa fazer uma leitura muito mais ampla do suicídio, né, e da ideação suicida, para elementos societários do que propriamente para elementos individuais, né? Como que essa pessoa se relaciona, qual o contexto de sociedade, né? Porque a nossa história e cultura ela também vai refletir nessa perspectiva da temática do suicídio. Então é interessante para a gente pensar isso. Por que será que países de baixa e média renda se destacam, né? Concentram quase 80% dos suicídios no mundo? Então, tem um elemento extremamente importante de cultura de sociedade. Acho que até também esse não falar sobre, né, e não fazer um contraponto sobre a valorização da vida em relação ao suicídio, isso também reforça que o acobertamento, né, reforça a dimensão do sofrimento e da individualização da temática. Você colocar isso depositado na pessoa, por que será que é essa pessoa? Mas qual o contexto de vida, seja ele, né, nas relações familiares, mas também afetados pela cultura e pela dinâmica de sociedade. Então, a gente precisa repensar também como que nós vivemos coletivamente e quais aspectos da sociedade capitalista, né, da nossa cultura, que impactam nessa ideação suicida ou mesmo no suicídio, né? Então, eu acho que é bem interessante isso que você coloca, porque a gente precisa retomar. 40 segundos não é nada de tempo. Quantas vidas a gente perde, né? E você falando isso, tem esse elemento que a gente precisa considerar, né? Porque não é só a pessoa que se vai, mas e as pessoas que ficam também são afetadas. Eu acho que é importante, é muito bacana também, porque a professora Marcela ela vai tratar disso, desses elementos que afetam também a família, as pessoas da rede de relações, né? E impacta quem ouve a questão do suicídio de uma pessoa conhecida, também sofre, né? Também se questiona. Então, até pela não compreensão do fenômeno, né? E a gente acaba se sentindo despreparado para lidar, né? Eu, particularmente, atuando como assistente social, já tive episódios de lidar com ideação suicida e com episódios de perda de pessoas, né, usuárias do serviço, que de fato impacta toda a comunidade na qual ela se relacionava. Então a gente também está preparados, né, estamos preparados como profissionais para também atender as pessoas que tiveram a perda, que sofreram essa perda, né? Isso, professora Williana, o que você está trazendo em relação a esse impacto é extremamente importante quando a gente entende, né, quando a gente vai buscar aí essa discussão em relação ao suicídio, porque quando nós falamos do suicídio, muitas vezes nós pensamos numa única pessoa, né, na pessoa ali que fez a tentativa, ou então que teve o desfecho fatal, né, do suicídio a partir da tentativa. E aí parece que, então, ok, encerra ali, né? A pessoa teve esse desfecho, ok. Na verdade, não é bem assim, né? Na verdade, a gente vai perceber que cada morte por suicídio vai impactar de maneira grave, né? De maneira severa, cerca de 6 a 14 pessoas
né? Sejam elas familiares, porque aí a gente vai ver, né? Então, pensar numa pessoa, pai, mãe, irmãos, ou um cônjuge, né, filhos, enfim, pensar numa rede familiar aí. Nós podemos pensar uma rede de relações, então, amigos, os colegas de trabalho, que também ficam impactados, né? Mas também a gente não pode esquecer dos profissionais que também se sentem impactados, né? Muitas vezes os profissionais que vão fazer o primeiro socorro, né? Não são chamados aí os bombeiros, os policiais, né? Para atender uma ocorrência, né? Não sabem ainda, ou até muitas vezes já sabem do que se trata, né? Mas que nem por isso se sentem menos impactados, né? Porque estão lidando aí com uma vida, né? Que se foi, enfim. Né? Então, vamos pensar que cada morte por suicídio impacta de 6 a 14 pessoas, e que então essas pessoas também não podem se sentir desamparadas, né, diante dessa temática. A gente precisa também dar um suporte para essas pessoas que ficam aqui e que estão enlutadas, né, que vão lidar agora com essa questão que se coloca para elas. E é interessante porque quando a gente fala, a gente pensa também nessa questão do impacto somente na perda, né, da pessoa, que é algo muito significativo, mas eu acho que não é o único elemento quando a gente pensa em dinâmica social, né, porque o comportamento e o estranhamento para a temática parece que sempre busca um culpado. E essa questão de parece, mas o que causou? Atitude de quem? Por que essa pessoa se foi? Será que a família era uma família que tinha muitos conflitos? Tinha contexto de violência? Então, parece que a busca, a especulação, ela também causa uma angústia, um sofrimento para essa família, né? Porque a cultura é a cultura de buscar um culpado. E ele sempre parece que refletido nos indivíduos e não como um contexto de estrutura, de sociedade. Então, uma série de fatores múltiplos, como você colocou, né, vai se juntando elementos, como, por exemplo, se a gente pensar na pandemia, né, um contexto de isolamento, de privação, acesso a bens e serviços, a contato humano, a culpabilização do indivíduo por uma ausência de trabalho, né? Está na situação de desemprego, parece que há um sentimento de culpa do indivíduo e não o entendimento de que falta políticas públicas, falta investimento econômico para superar esse quadro, né, de desigualdade, de distribuição de renda. E então, nesse elemento, nessa dinâmica de buscar responsáveis ou buscar o motivo, né, como você falou, o motivo único, que ele não existe, como enquanto único motivo, né, o único fator causador do suicídio ou da ideação, eu acho que acaba gerando também esse sofrimento, os olhares, né, como que as pessoas recepcionam os familiares, os amigos que tiveram a perda, né, ou que estão lidando com a pessoa que teve a tentativa de suicídio, né, que está em acompanhamento. Então, eu acho que esse é um elemento que a gente precisa começar a pensar e discutir profissionalmente e também como multiplicadores, para a gente não se ater às motivações como algo de responsabilização, seja da pessoa em sofrimento, ou seja, daquelas que têm contato direto, que estão nos cuidados dessa pessoa, né? Eu acho que tem fatores mais relevantes do que a própria curiosidade humana ou a necessidade de buscar respostas simples. Quanto à questão da rede profissional e do impacto para os profissionais que lidam, né, com essa temática, na verdade, com essa situação, esse contexto, eu acho que cabe lembrar que a tentativa ou mesmo o suicídio, ele pode acontecer em qualquer espaço, inclusive nos nossos espaços profissionais, não apenas com a pessoa que nós estejamos em contato no atendimento, mas que ela pode vir a ocorrer dentro do espaço onde nós atendemos. Então, eu já tive situações de trabalho em que houve a tentativa de suicídio dentro da unidade onde eu trabalhava, né? Nessa busca até do cuidado, da acolhida, né? O sofrimento ele estava tão intenso, então a tentativa foi dentro de um espaço que
poderia, tinha profissionais preparados para, na medida do possível, né, para lidar com essa tentativa. Então, eu acho que isso é importante também para a gente não se sentir tão impactado, obviamente impacta, mas para que a gente possa pensar que isso pode vir a acontecer. Então, né, será que eu consigo me preparar? Eu consigo pensar em situações possíveis e quais os recursos que eu tenho à disposição naquele momento? Então, também isso é importante até para que o impacto seja menor, né, na subjetividade do próprio profissional, né, porque é realmente muito difícil você conseguir pensar quais os recursos, né, se manter equilibrado para poder fazer o atendimento nesses contextos. E, Williana, você estava falando sobre uma questão, né, em relação às causas, né, e acho válido a gente comentar que quando a gente fala dessas causas também, muitas vezes a gente vai buscar algum tipo de transtorno mental, né, que daria conta de explicar também a tentativa, né, ou então até mesmo o suicídio, né, mas tinha depressão, né, mas sofria, né, de algum transtorno, né, ele era bipolar, ele era esquizofrênico. Acho que é talvez até pelo o grande número, né, Marcela, né, acho que as pessoas veem igual os contextos, né, igual no Brasil, a taxa, né, que você trouxe para a gente, esse material. Eu acho que buscam, é um volume tão grande e um tema tão pouco debatido que tem que ter um fator central, né, que é talvez esse que você está trazendo, né? Mas que, na verdade, né, não dá para a gente reduzir também a apenas esse transtorno mental, né? Então, mas ele tinha depressão. Tá, mas o que isso nos diz? Então, todas as pessoas que têm depressão serão pessoas que farão uma tentativa de suicídio, né? A gente sabe que não, né? Podemos pensar até em um fator de risco, podemos até pensar, né? Mas vamos lembrar que não dá para a gente reduzir esse problema, que na minha concepção é um problema social, a um problema médico, né? Como você disse, a gente tem que entender esse capitalismo, né? Essa questão aí que você estava falando, inclusive do trabalho, né? Do desemprego, pensar a pandemia. Como é que isso se apresenta nesse momento em que cada vez mais as questões estão colocadas no indivíduo? Né? Então, você está desempregado na pandemia porque você quer, porque você pode empreender, né? Você pode buscar alguma saída. Esse discurso é um discurso que está muito presente, é um discurso que seduz muito as pessoas, né? E gera cada vez mais essa culpabilização individual, né? Então, a minha vida está desse jeito porque eu sou o culpado, porque eu preciso fazer alguma coisa para melhorar. Quando, na verdade, a gente não entende, né, que o desemprego, né, está aumentando, que as pessoas estão perdendo o seu poder de compra, inclusive para comprar alimentos, né? Então, a gente tem visto nesse momento de pandemia o preço do arroz, do feijão subindo, né? E aí as pessoas falam, nossa, mas antes eu conseguia, agora eu não consigo. E aí muitas vezes isso aparece como uma responsabilidade minha, né? Então, o que é que eu preciso fazer enquanto indivíduo único, separado, né? Cindido de outras questões aí, para conseguir alimentar, por exemplo, a minha família. Né? Então eu sempre penso assim, se planeje melhor, quando na verdade não é bem assim. Né? Existe essa questão mais macro social que nós precisamos olhar, né? E olhar também que essa questão, né, vista como um problema social, a gente também precisa entender por que é que as pessoas vão cometendo esse suicídio, até por uma questão de ajustamento, né? Eu quero me ajustar, eu quero me adaptar, né, a essa realidade, mas não consigo. E isso vai gerando aí descontentamentos, tristezas que vão potencializando, né, essas questões. Eu me lembro muito do Goffman, num outro contexto, né, ele não falava, né, no texto que eu vou mencionar aqui, sobre suicídio, que é o Manicômios, Conventos e Prisões, mas ele falava do quanto a mortificação do eu vai minando, de fato,
né, quem nós somos, em prol daquilo, né, que a instituição coloca que nós devemos ser, sejam os manicômios, os conventos e as prisões, né? Mas vamos pensar que aqui, enquanto sociedade, a gente também está produzindo um indivíduo, né, que deve se ajustar, que deve se adaptar a determinadas situações, né? E quem não se encaixa nisso, Isso é né? Porque interessante, professora. Desculpa interromper, mas porque me remete ao início da sua fala, quando você coloca que a questão que nem todos que sofrem de depressão necessariamente vão ter ideações suicidas ou tentar o suicídio, né? Até porque quem se suicida ou tenta o suicídio não necessariamente tenha depressão, né? Não são todos que têm depressão ou algum quadro de adoecimento físico, né, de saúde mental. Né? Eventualmente, todos esses elementos que nós estamos discutindo hoje, eles também podem afetar a condição de vida, de pertencimento, né, enquanto coletivo, ou pertencimento comunitário, ou identidade, né, esse papel social que lhe é atribuído, ou a falta de sentido para a vida mesmo, né? Não me reconheço nesse contexto, nessa violência que tem sido intensificada no cenário atual, não me reconheço nesses elementos de interação humana, não me reconheço, eu não pertenço a esse espaço, eu não me identifico, então não tem sentido permanecer aqui para alguns. Então a gente tem que entender também, por isso que a gente precisa entender que não é só uma questão de saúde pública, que é, com certeza, um elemento central, mas não exclusivamente. Outras políticas e outras áreas de conhecimento também precisam se aproximar dessa discussão, né, e estudar. O Brasil registrou um aumento de 16%, né, de 2007, entre 2007 e 2016, de morte por suicídio, o que foi 28%, né, um aumento de 28% nos suicídios masculinos no período, e que eu acredito que isso vai se expressar ainda num aumento ainda maior de 2016 para cá. Em função até de um cenário político, social, que vai afetar esses indivíduos, né, o coletivo, o senso de pertencimento e a intensificação de alguns sofrimentos, seja por racismo, homofobia, né, o contexto político já não era um contexto muito positivo, ele vem se agravando e agora com a pandemia eu acredito que vão trazer outros reflexos. E acredito então que esse número possa subir. E aí, para entender que não ele era deprimido, ninguém percebeu que a pessoa era deprimida? Não necessariamente, né? A pessoa que comete suicídio não necessariamente é uma pessoa deprimida, até em função dos elementos que a professora Marcela está trazendo. O que eu acredito que ajuda a desconstruir e pensar alguns conceitos relacionados ao suicídio, que a professora vem trazendo para a gente, né, Marcela? isso, e que esse é o tema, então, desse nosso segundo momento de discussão, né, desse segundo vídeo, que é, então, trazer alguns conceitos, né, até para identificação, quando isso aparece no contexto, né, seja ele no contexto de trabalho, enfim, né, que é diferenciar, então, o comportamento autolesivo, a ideação suicida, a tentativa de suicídio e o suicídio, né, propriamente dito. Quando nós falamos do comportamento autolesivo, né, nós estamos pensando em ações, então, que vão produzir aí um dano físico ao próprio indivíduo, mas sem a intencionalidade, né, do suicídio em si, sem a intenção de morrer, né? Então, eu produzo uma ação que muitas vezes pode ser um corte, pode ser uma queimadura, enfim, né? Mas a minha intenção com esse ato não é me suicidar. Quando nós conversamos, né, com pessoas que praticam aí, né, a autolesão, né, esse comportamento autolesivo, a gente vai ver que o ato está muito ligado a um aumento de tensão e que, então, o corte ou a queimadura provocam uma sensação de alívio nessa pessoa. Então, eu estava vivendo um momento muito tenso, e aí, a partir do corte, né, esse corte me traz esse alívio que eu estava precisando naquele momento.
Normalmente, essas lesões, né, os cortes, as queimaduras, eles acontecem em locais considerados aí mais fáceis de serem escondidos, né? Então, o braço, as pernas, né, a barriga. Então, você põe, por exemplo, uma roupa e consegue esconder, né? Então, vamos só diferenciar esse comportamento autolesivo, né, de uma, por exemplo, tentativa de suicídio, porque quando falamos da tentativa, né, aí sim a gente vai buscar essa intencionalidade, tá? Então, quando falamos, né, dessa tentativa, a gente precisa entender, né, a gente precisa buscar aí, muitas vezes num relato, a intencionalidade do suicídio, a intencionalidade de que este ato tenha um desfecho fatal. Se temos o desfecho fatal, temos o suicídio, mas na tentativa, né, muitas vezes a gente não tem esse desfecho fatal. E aí a gente precisa cuidar também dessa pessoa. Marcela, Que... só posso fazer uma pergunta? Uhum. Aproveitando nesse debate, eu acho que, obviamente, os profissionais da área de saúde, principalmente psicólogos, psiquiatras, têm uma preparação muito maior para poder fazer a identificação desses elementos, né? Que vão gerar aí a tentativa ou a ideação suicida. Mas eu acredito que a socialização dessas informações, do que se observar, de que indicativos que a pessoa apresenta, eu acho que eles, se socializados, ajudam nessa percepção de cuidado, né? Preciso fazer uma busca ativa ou mesmo fazer a acolhida dessa pessoa no espaço de atendimento e encaminhar para o profissional especializado, né? Então, você poderia falar um pouquinho mais, a partir do olhar da psicologia, sobre esses elementos, esses indicativos? Com certeza, isso que você está trazendo é fundamental, porque muitas vezes, quando nós pensamos a questão do suicídio, isso está muito atrelado aos profissionais de saúde mental, né? Como se outras pessoas não pudessem dar nenhum tipo de suporte, né? A partir, por exemplo, de um relato de ideação suicida. Então, quando nós falamos de ideação suicida, nós estamos falando de ideias, né? De pensamentos sobre morrer, né? Sobre se suicidar. E aí, vamos pensar uma pessoa que traz um relato, né? Um relato, inclusive, com planejamento, né? Então, olha, amanhã eu quero me suicidar, né? E eu vou fazer isso de determinada maneira. Né? Ela está mostrando que ela, inclusive, já tem um planejamento de como ela vai executar a ação. E aí, mesmo não sendo profissional de saúde mental, penso que a gente pode lançar mão de algumas estratégias, né, para reduzir, para prevenir, né, esse suicídio. Então, você vai virar para a pessoa e vai falar assim: ah, imagina, né? Sua vida é maravilhosa, não faça isso com você, né? Que são coisas que a gente escuta de fato, né? Nesse senso comum. Quando, na verdade, a gente deveria pensar a acolhida no sentido assim, né? Mas me fale mais sobre isso, né? O que é que você está querendo me dizer com isso? Né? Como é que eu posso te dar um suporte nesse momento? Né? Estar ali de corpo, de mente, né? Presente, no sentido de. Eu sei Para que é um acolher relato. mesmo, né? Isso, é um relato que impacta, mas não dá para a gente falar assim, olha, então, né? Agora, mas fala rapidinho aí que eu preciso ir. Né? Então, é um relato que o resto fica como secundário, né? Você precisa dar esse suporte para essa pessoa ali naquele momento. Então, se ela está falando, né, que, por exemplo, ela vai fazer a tentativa do suicídio, que para isso ela está pensando em pular da janela, né, de um prédio de 16 andares, você não vai virar para a pessoa e falar: não, de fato, agora eu preciso ir, fica aqui no seu apartamento, no 16º andar, que eu vou embora. Né? Você está virando as costas para ela. Assim, pelo que eu percebi, nós já tivemos casos em que não foi uma verbalização, né? Ela não chega e descreve, mas ela desenha. Uhum. Ela desenhou, uma determinada atividade, ela desenhou um cenário de sofrimento, né? E um cenário de fim. Que ela, né, aquela ideia de dar fim ao sofrimento, né? Não desejo de fim à vida.
E eu acho que isso também são elementos que a gente precisa observar, né? Como você falou, a infligir, né, o autossofrimento, mutilação, não necessariamente significa, né, que ela vai ter uma tentativa de suicídio, mas significa minimamente que você precisa, enquanto profissional ou enquanto pessoa, perceber que não é algo tranquilo, a pessoa não está bem, não é algo do cotidiano a pessoa se cortar, né? Algo ali precisa ser cuidado. Então, independente de estar relacionada a uma intenção suicida ou não, né? Você percebeu esses cortes, não, você não pode ignorar, né? Seja profissional de qualquer área. Então, acho que uma escuta e depois um encaminhamento é sempre bem-vindo, né? Isso, porque ali naquele momento você pode dar um suporte, talvez não profissional, né? E a gente nem está falando, né, muito nesse sentido de, então temos que todos ser profissionais para lidar com essa temática. Na verdade, não, né? Na verdade, essa escuta, esse acolhimento, ele pode vir de um familiar, de um amigo, né, de um colega de trabalho que acabou percebendo, e que aí também vai compor uma rede, né? Porque vamos pensar, tá, mas então você está falando que a gente também não precisa de profissionais de saúde mental para lidar com isso? Não estou dizendo isso, né? Estou dizendo que muitas vezes o profissional de saúde mental não estará lá naquele momento, né? Mas sim um familiar, um colega de trabalho, né? Enfim, alguém que possa fazer, inclusive, esse acompanhamento, né? Não deixar essa pessoa sozinha, né? Tirar da vista ali algo que possa ser utilizado, né? Então, é uma pessoa que está dentro de sua casa, tem faca, né? Tem outros instrumentos aí que possam ser utilizados, tira da vista, né? Esconde, ou então coloca em algum lugar que fique com você, né? Se você está, por exemplo, com uma mochila, coloca dentro da sua mochila, vai fazendo esse trabalho, né? De minimizando aí possibilidades, né? Então, dessa pessoa, por exemplo, pegar essa faca, né? Se é a janela, tem como trancar as janelas, né? E fica ali com a pessoa. Se você não se sente confortável, né? Liga para um profissional, né? Então, olha, você faz algum tipo de acompanhamento ou não faz, né? Você passa com um psicólogo, com um psiquiatra, né? Ou alguém que a gente possa, né, chamar para vir também aqui dar esse suporte para você, né? Então, acho que conhecer a rede é extremamente importante também para a gente saber quais são as possibilidades, né, a buscar quando a gente encontra, por exemplo, aí uma pessoa, né, com ideação suicida, né, enfim. E lembrar que a pessoa que faz a primeira tentativa, né, que faz uma tentativa, ela tem chances de logo em seguida fazer outra, né? Tentar outra vez. Então, esse suporte aí, logo nos primeiros momentos após a tentativa de suicídio, né, com um desfecho não fatal, ela também é extremamente importante. Você trouxe, então, 3 conceitos centrais, né? Você poderia fazer uma síntese deles, então, para a gente, Marcela, para reforçar para quem está vendo hoje? Pode deixar. Então, comportamento autolesivo, né, são as ações que provocam dano físico, sem a intencionalidade, né, de morrer, sem a intencionalidade do suicídio, mas então percebemos esse aumento de tensão e que a partir então do comportamento autolesivo a gente tem um alívio em relação a essa tensão. A ideação suicida diz respeito a ideias e pensamentos, né, sobre o morrer, sobre o se suicidar. E aí a gente vai perceber também que a gente vai desde pensamentos, né, de maneira geral, assim, até ideias já com planejamento definido, estratégia definida. Né? Nós não estamos dizendo que aqueles que não têm estratégia bem definida não devam ser olhados, mas quando a gente encontra um relato de ideação suicida com um planejamento específico, a gente precisa olhar para ele com maior cuidado, tá? E a tentativa de suicídio, né, é quando nós percebemos, como o próprio nome já diz, né, alguém que fez uma tentativa, né, com a intencionalidade de morrer, de se suicidar, mas que então aí tivemos um desfecho não fatal.
Se tivermos o desfecho fatal, né, aí a gente já concretizaria o suicídio a partir da intencionalidade. Eu acho que são conceitos importantes, né, que a gente viu até agora. É que o índice de suicídio é altíssimo, e ele não é um dado exclusivo só do Brasil, ele aflige as pessoas no mundo, então é algo significativo. 40 segundos, gente, não é menos de um minuto, a cada minuto morre uma pessoa no mundo. Né? Então, por que essas pessoas estão morrendo? Né? Quem no nosso contexto, no nosso convívio, pode estar sob o risco de uma tentativa de suicídio, do suicídio? Então, não é um tema que nós possamos ignorar mais. Então, acho que por muito tempo foi desconfortável, mas agora o número é alarmante. E a gente tem que pensar que, independente do número ser alarmante, se ele fosse pequeno ainda, para a pessoa que morre, a estatística é de 100%. Essa pessoa que se foi é uma perda de 100% dessa É pessoa. uma vida, né? É uma vida. É uma vida, e como a gente mostrou hoje, é a perda de uma vida e que vai gerar um impacto enorme em até 14 pessoas, profundo, em até 14 pessoas, claro, né, em outras proporções, em todos que conviviam, conhecia essa pessoa. Quem de nós, mesmo sem conhecer alguém, a pessoa diretamente, quando tomamos conhecimento de que alguém se suicidou, tentou suicídio, principalmente quando é muito jovem, eu acho que ainda causa um impacto ainda maior, né? Eu acho que aqui, só trazendo mais um dado, o Chile, depois que Chile, depois que aprovou a reforma da Previdência e impactou os idosos, né, eles foram tendo uma perda de renda e também a impossibilidade também dos cuidados de saúde, qualidade de vida, aumentou o índice de suicídio entre os idosos. Então, assim, é um cuidado coletivo, é uma compreensão que precisa ser coletiva, não está limitada aos profissionais, né? A sociedade precisa entender melhor o suicídio, e os conceitos que a professora Marcela trouxe hoje, eles são importantes para a gente já entender alguns elementos, sendo profissionais ou leigos, né? O que é a ideação suicida, o que é a tentativa de suicídio, o que é o próprio suicídio, né? E que ele não está associado somente a um contexto individual, ele é um contexto coletivo. Então a gente tem que entender esse conceito da coletividade do suicídio e da dimensão social do suicídio, e isso a gente vai tratar um pouco mais aprofundado em outros vídeos. E entender que esse fluxo, a gente precisa fazer a leitura até para pensar em políticas públicas. Então, como eu considero, por exemplo, que houve um aumento de 28% de suicídios masculinos. Então, é um dado para se pensar coletivamente e em políticas públicas para atender essa coletividade. Né? E políticas públicas para atender quem sofre os impactos do suicídio. Então, essas pessoas que ficam, os profissionais que atendem, a gente não se sente preparado, vocês viram lá, mais de 80% dos profissionais que responderam a pesquisa não se sentem preparados para lidar com a temática. E também, quando ela acontece, qual é o cuidado que é dado aos profissionais também? Então, a gente precisa começar a intensificar esse diálogo. No próximo vídeo, a gente vai conversar um pouquinho sobre o senso comum, que está atrelado ao suicídio, tá? Então, a gente espera que vocês acompanhem e estejam gostando do nosso diálogo. Muito obrigada por quem está seguindo com a gente hoje. Fique por aí e acompanhe nas redes.